E como eu comentei anteriormente, cada um dos 3 segmentos possui na sua camada superior uma mistura com asfalto modificado, sendo ela o Telhaflex, o Starlink Raima e o 5575E. Cada um dos segmentos possui uma extensão de 300 metros, totalizando 900 metros de trecho experimental. Desse material, então, foram coletados os 4 ligantes presentes em cada uma das misturas e também as misturas usinadas diretamente da vibrocavadora. Dessa coleta, os materiais foram levados ao laboratório, feita toda a caracterização. Em paralelo a isso, foi realizado o monitoramento de campo semestralmente e, por fim, a previsão de desempenho utilizando os 2 modelos computacionais. E foi, então, avaliado as correlações entre esses grupos. Partindo, então, para o capítulo de ligantes asfálticos, esses 4 materiais foram coletados na usina, CAP 5070, o Telhaflex, Raima e 5575. Em paralelo a isso, também a mistura convencional, por ter ficado um longo tempo estocada, foi também extraído o ligante presente dela por meio do Rotarex e rotaevaporador, denominado CAP 5070 extraído ao longo do trabalho. Esses 4 materiais de baixo, então, passaram por envelhecimento a curto prazo e as suas condições virgem e envelhecido a curto prazo foram avaliadas no equipamento do DSR, pelos ensaios do Performance Grade, de alta temperatura, o comportamento linear viscoelástico, o ensaio do MSR e o ensaio de LAS. Para o ensaio de Performance Grade, então, é avaliado a que temperatura o material atinge a condição de 1 kPa para a condição virgem e 2,2 kPa para a condição RT forte. Na caracterização linear viscoelástica foi, então, avaliadas temperaturas de menos 5,85 graus, uma varredura de frequências a uma deformação pequena, e também foi aplicado o modelo 2SSP1D. Para o ensaio de deformação permanente de MSR, foi então avaliadas as temperaturas de 64, 70 e 76 graus, buscando então obter-se os parâmetros de Creep Compliance, JNR, e a recuperação retorno elástico dos materiais. O ensaio de fadiga do Linear Amplitude Sweep foi utilizado 2 critérios de ruptura, o critério da área, máxima energia dissipada, e o critério do PSE. A temperatura utilizada foi 19 graus e o ensaio realizado de 0,1% a 30% até a falha da amostra. Como condição mais encontrada na literatura, o critério da fadiga de ligantes é a área abaixo da curva entre 1,25% e 2,5%. Partindo diretamente já para os resultados, a gente observa que na condição virgem, então, os 4 materiais foram estudados, e na condição RT forte, os 4 materiais mais o CAP 5070 extraído foi avaliado. Esse CAP 5070 extraído, ele não passou pelo processo de envelhecimento a curto prazo, visto que ele já tinha passado pelo processo de usinagem e ficado dentro da mistura. Então, várias temperaturas foram testadas até que se atinja aquelas condições comentadas anteriormente, e a classe do PG da temperatura do material é a classe imediatamente inferior à temperatura avaliada, dividida de 6 em 6. Então, para os PGs contínuos, o CAP 5070 ficou numa classe de 58 graus, enquanto para os materiais modificados, o Telhaflex em 70 graus, o Raima em 70 graus e o 5575 em 64 graus. O convencional extraído da mistura, ele apresentou uma elevada rigidez, apresentando então uma classe de PG de 76 graus. Essa elevada rigidez também foi observada nos resultados de linear viscoelasticidade, onde em vermelho aqui está o material extraído e o material coletado aqui da usina, tanto a condição virgem quanto a RT forte. Também pode ser observado que quanto maior o teor de polímero na mistura, maior o retorno elástico, maior o retorno do ângulo de fase, enquanto os materiais convencionais pouco retornaram.
Partindo, então, para os resultados de deformação permanente, aqui, então, é avaliada o creep compliance do material. Quanto menor esse valor, maior é a recomendação de tráfego para ele. A metodologia SuperPave, então, avalia que os materiais devem ser ensaiados nas condições de temperatura da pista, sendo, então, que foram ensaiados a temperatura de 64, 70, 76 graus. Como pode ser observado, então, o ligante em verde, que é o Heimann, apresentou as melhores condições para todas as temperaturas, seguido do Teriaflex e pelos modificados 5575. O CAP 5070 extraído do material também apresentou resultados semelhantes ao Teriaflex, enquanto o CAP coletado de usina ele não apresenta bons resultados para o ensaio de MSR. Foi também avaliado o retorno elástico, onde pode ser observado que o material Heimann apresenta um retorno de quase 100% na temperatura de 70 graus. Se fosse ensaiado a temperatura de 64 graus, o retorno seria maior. Seguido do maior retorno para o material de 5575 e um próximo retorno do Teriaflex. Os materiais de CAP 5070, tanto extraído quanto coletado da usina, não apresentaram retorno superior a 10%. Pelas recomendações, então, da pista, avaliadas no trabalho de Fachin em 2021, onde 400 estações meteorológicas foram utilizadas entre um período de 10 e 20 anos, as recomendações de IPG para o Rio Grande do Sul variam, então, entre 64 e 58 graus, como condições de temperatura. A região aqui, então, de Pelotas, ela ficaria na condição de 64 graus, utilizando o modelo da LTTP, e muito próximo a 64 graus, utilizando o modelo CHRP. A recomendação de tráfego, então, pelos dados de tráfego obtidos pelo pedágio, avaliaram, então, que o material deveria apresentar um tráfego do mínimo na condição V very high. É aqui muito pesado. Então, dos ligantes estudados nessa pesquisa, os ligantes modificados Teriaflex e Stalink Heimann superam essas condições, enquanto o ligante modificado 5575 apresenta um PG de 64 graus e uma classificação de tráfego no limite entre o pesado e o muito pesado, podendo, então, que algum problema por deformação permanente possa acontecer nesse material. Enquanto isso, o CAP 5070 ele não apresenta um bom resultado, enquanto o extraído apresenta um resultado também recomendado para a rodovia. Cabe lembrar que o ligante 5070 não foi utilizado na camada final de rolamento, não sendo, então, exposto às condições críticas de temperatura da via. Partindo para os resultados de fadiga, então, foram utilizados o critério da energia dissipada e a fratura da amostra. Ambos critérios apresentam um ciclo de falha semelhante, com o maior tempo para o rompimento da amostra para o ligante Heimann, seguido do 5575, Teriaflex e os dois asfaltos convencionais. Aplicando, então, as equações do modelo VECD, esse VECD por ambos os critérios de falha, foi obtido, então, a área de fadiga entre 1,25% e 2,5% de deformação. Para esses critérios, então, utilizando a classificação do grupo rede, onde os ligantes são divididos de 1 a 5, conforme seu melhor desempenho à fadiga, os dois ligantes modificados, Heimann e Teriaflex, apresentaram a classificação 5, o AMP 5575 está na divisa entre as duas classificações, enquanto o asfalto convencional na classe 3. O asfalto extraído está mais próximo da classe 4. Essa classificação é semelhante, então, para os dois critérios de ruptura utilizados. A partir disso, então, não é esperado que problemas por fadiga aconteçam no material Heimann e Teriaflex. Também não é esperado que aconteçam problemas por fadiga no material 5575, enquanto o material convencional é esperado que algum problema de fadiga possa acontecer com ele. Partindo, então, para as misturas asfálticas,
Essas foram coletadas diretamente da vibrocabadora, trazidas ao laboratório, em tonéis, divididas em bandejas, para melhor manuseio. Foram, então, reaquecidas e homogeneizadas em misturador, na temperatura de compactação, compactados os corpos de prova no compactador giratório SuperPave, para os 5 ensaios propostos na pesquisa: módulo de resiliência, módulo complexo, flow number, fadiga compressão diametral e fadiga tração compressão. Cada um dos ensaios possui o seu diferente volume de vazio e as dimensões da amostra. As misturas, então, também foram avaliadas todas utilizando o equipamento da UTM-25. Como avaliação da execução, foi então avaliada a granulometria do material após a extração do betume, onde todas as misturas se enquadram ou estão muito próximas da faixa de trabalho obtida pela dosagem do material. Aqui também está uma caracterização dos agregados, fornecida pelo laudo da empresa, onde um detalhe se dá ao alto valor de desgaste por abrasão desses materiais. Esse valor, por mais que seja elevado, de 33, está abaixo ainda do limite de 50% permitido pelas normas brasileiras. Uma ressalva se faz, então, também ao teor de asfalto presente nas misturas asfálticas, onde a mistura convencional atendeu aos critérios estabelecidos por dosagem. A mistura Teleflex e Heimann apresentaram um teor de asfalto 0,47% menor do que o estabelecido por dosagem, enquanto a mistura SBS apresentou teor de asfalto de 1,31% menor que o estabelecido por dosagem. Essa constatação pode ter um efeito significativo, então, nos resultados de misturas asfálticas, descontinuando, então, aquelas nossas avaliações realizadas na parte de ligantes asfálticos. Para os ensaios utilizados, então, foi realizado o módulo de resiliência, temperatura de 25 graus, um ensaio de módulo complexo, a temperatura de menos 10 a 54 graus, e em 10 frequências de carregamento. Foi, então, também realizada a modelagem para superposição tempo-temperatura pelos dois modelos, WLF polinomial, e a caracterização viscoelástica desses materiais pelo sigmoidal para aplicação no programa LVCD, e o modelo dos SP1D para comparação das constantes. Como ensaio de danificação, foi realizado o ensaio de flow number, com temperatura de 60 graus, carregamento de 204 kPa, aplicado também a modelagem da equação de Franklin para a determinação do ciclo de flow number. Os ensaios de fadiga, então, fadiga com pressão diametral, a temperatura também de 25 graus, onde diferentes níveis de tensões são aplicados nos materiais, de forma a gerar uma curva de fadiga, com pelo menos 12 corpos de prova. O ensaio, então, de tração-compressão também foi utilizado, é um ensaio homogêneo, utilizando, então, nas condições de tensão controlada. As temperaturas de ensaio foi 19 graus para a mistura convencional, e devido à elevada rigidez dos materiais, a temperatura de 25 graus foi utilizada para os asfaltos modificados. Essas condições de temperatura estão incorporadas no modelo SVCD, e o critério de falha utilizado foi o pico do ângulo de fase. Partindo, então, para os resultados de rigidez, observa-se, então, que o material mais rígido é o Teleflex, seguido do 5575, o asfalto convencional, a mistura asfáltica convencional, e, por último, a mistura Heimann. Esses resultados, então, estão de acordo com os outros autores do grupo de pesquisa e também de acordo com resultados do módulo complexo. A modelagem dos SP1D foi realizada, então, para pelo menos 3 amostras para cada uma das misturas, e conforme o trabalho de Benedetto 2004, From Binders to Mixers, os coeficientes K, H, delta e beta são diretamente ligados ao ligante do material das misturas, devendo, então, apresentar constantes, se não próximas, iguais entre os materiais de ligante e mistura utilizando o mesmo ligante, o que não foi observado na pesquisa. Uma ressalva se dá é que o trabalho foi realizado utilizando apenas asfaltos convencionais, misturas com asfalto convencional, e os teores de dosagem aqui expostos nessa pesquisa estão
estão diferentes dos teores aplicados nas misturas asfálticas, que pode ter resultado na diferença nessas constantes. Partindo, então, para os resultados de deformação permanente, as misturas Telhaflex e 5575 com Telhaflex 5575 não apresentaram ruptura até o final do ensaio. A mistura Reimann foi apresentar uma ruptura no final nos últimos ciclos, enquanto a mistura convencional apresenta um ciclo de Flamber muito próximo. Entretanto, inclusive a mistura convencional, todas estariam aptas a serem utilizadas no tráfego da rodovia pesado, que é caracterizado como pesado. Ainda assim, uma ressalva deve ser feita que a mistura convencional não foi aplicada diretamente na última camada, não sofrendo, então, as condições extremas de temperatura. Todas as misturas com asfalto modificado, então, apresentam resultados elevados de flow number, não sendo esperados, então, deformações permanentes em campo, utilizando-se essas misturas. Esse resultado ele pode ter sido influenciado positivamente pelo baixo teor de ligante, porém, deve ser constatado que esse baixo teor de ligante asfáltico, ele teve um efeito negativo, então, para os resultados de fadiga desses materiais, como vai ser visto na sequência. Fazendo, então, um compilado de um banco de dados regional, com as misturas do grupo GEPAS e algumas misturas do grupo de Porto Alegre, a gente observa que essas misturas classificam-se como umas misturas de elevado flow number, misturas muito boas para deformação permanente no âmbito geral também. Partindo, então, para os resultados de fadiga, pelo menos 4, o resultado de fadiga, então, ele é antevisto pelo ensaio de RT, e devido ao ensaio do RT, pelo menos 4 porcentagens de RT são utilizadas, totalizando 3 corpos de prova por nível de tensão, totalizando pelo menos 12 corpos de prova por mistura. Isso é um ensaio um pouco mais demorado, demora de uma semana e meia, 2 semanas para realizar uma mistura, e os seus resultados principais é a curva de deformação por ciclo de falha, onde também a área da curva é utilizada, normalmente a área entre 100 microstrain e 250 microstrain, onde pode ser observado que aqui o material Reimann apresenta as melhores condições, a fadiga, seguido pelo convencional, e por fim o material Telhaflex SBS. Quando então comparados aos resultados de outros autores, principalmente do grupo de Porto Alegre, pode-se observar que as misturas estão em nível de fadiga semelhante aos demais, com todas acima de uma classe 4, dividido pelas classes apresentadas pelo Medina, a exceção da mistura SBS, que apresenta a classe 3. Os resultados de fadiga, então, eles estão um pouco abaixo, porém, isso é compensado pelo seu alto valor de módulo para todas essas misturas. Partindo, então, para os resultados de fadiga, tração, compressão, que estão apresentadas as curvas de Wöhler, e foram, então, aplicadas as equações do SVCD, onde também pode ser observado que a mistura Reimann apresenta os melhores resultados da fadiga, seguido pelas demais. A mistura SBS também é a que apresenta os piores resultados da fadiga, dentre as misturas avaliadas por esse trabalho. Partindo, então, por uma análise mais regional, foram, então, aplicadas as equações de simulação de GR, onde um ensaio ideal sem fenômenos parasitas é avaliado, apresentadas as equações no trabalho de Santos de 2020. Foi, então, compilado um banco de dados do grupo de pesquisa GEPASV, onde misturas contendo adição de areia, misturas contendo adição de fresado, misturas mornas, misturas frias, só misturas quentes aqui. Foi, então, compilado os valores de fadiga para essas misturas, e as misturas avaliadas por esse trabalho estão classificadas na parte da metade inferior desse banco de dados. Como comentado antes, a mistura Reimann convencional são as melhores para fadiga, e um destaque se dá à mistura SBS, com resultado a fadiga similar a misturas com 100% fresado, avaliados nos outros trabalhos.
Foi tentado, então, fazer uma correlação entre os resultados de fadiga de mistura e ligante, onde não se obteve uma boa correlação. Acredita-se justamente por causa dos teores de ligantes estarem diferentes dos previamente estabelecidos por dosagem. Partindo, então, para o capítulo de trecho monitorado, que estão apresentando algumas fotos do trecho. Ele foi aberto ao tráfego, então, em agosto de 2019. O manuscrito contém alguns detalhes maiores e foram, então, também realizadas extrações de amostras de campo no período de um ano após a abertura ao tráfego, em agosto de 2020. O manuscrito também comenta uma breve linha do tempo da execução do trabalho, da execução dos segmentos, que começou com seu subleito a ser terraplanado por volta de 2014. Um detalhe aqui se faz para a execução das camadas de base e subbase, que ficaram expostas ao tempo por um elevado período de tempo, de 2015, algumas até 2017, até ser aplicada a primeira camada de concreto asfáltico em cima dela, e isso pode ter influenciado os resultados que a gente vai ver mais à frente. Em agosto, então, de 2019, foi realizada a abertura ao tráfego e semestralmente foram realizados levantamentos pela equipe GEPASV. Em questões de tráfego, aqui estão apresentados, então, os tráfegos de veículos pesados, onde, primordialmente, os horários das 6 horas da manhã até as 20 horas da noite é o tráfego que acontece na rodovia, sendo evidenciado um tráfego basicamente em dia de semana, e uma variação entre os meses pequena é constatada, primordialmente influenciada pelas linhas de exportação e importação de produtos do Porto de Rio Grande. Foi então utilizada as equações do Corpo de Engenheiros Americanos, o ZAS, para chegar no resultado do tráfego presente na rodovia, onde foi então constatado para o primeiro ano de tráfego um valor de 4,26 ENA6 para a faixa externa e um valor de 2,75 ENA5 para a faixa interna. Foi também avaliado esse tráfego ao longo do período de 2 anos, que é o tempo que a gente teve disponível, e entre o primeiro ano e o segundo ano houve um acréscimo de 13,5% do tráfego. Esse valor ele é um pouco elevado, acima dos normalmente encontrados em outras pesquisas, de 3%. Preferiu-se, então, utilizar uma média dos valores de crescimento obtidos pelos dados do Grupo GEPASV, das trechos monitorados da cidade de Santa Maria desde 2012, onde há uma média de 8% de crescimento linear ao ano. Foi, então, aplicado, chegando ao tráfego de 15 anos, de 1,16 ENA8 e 7,5 ENA7 para a faixa interna. Dos resultados de extrações foram então obtidas as espessuras executadas, todas elas ficaram uma variação de máximo 10% do estabelecido, de 5,5 e 5 centímetros. Vale lembrar também que essas extrações ocorreram na faixa interna, no centro da faixa, e essas espessuras também foram utilizadas posteriormente nas simulações numéricas. Foi também obtido os valores de volume de vazios das misturas extraídas, onde observa-se que as misturas inferiores e intermediárias estão com volumes de vazios próximos aos esperados, um material que não sofreu muita densificação, enquanto as misturas superiores do segmento 1 e segmento 2 estão com um volume de vazios um pouco maior, e a mistura do segmento 3, que é aquela mistura de SPS 5575, com 1,31% de teor a menos, está com um volume de vazios um pouco mais alto. Essas considerações também foram observadas quando comparados, então, os módulos complexos das misturas extraídas de campo com as misturas usinadas, refeitas em laboratório, onde as misturas convencionais estão mais próximas da mistura de laboratório, enquanto o TLA Flex e Raima, TLA e Raima estão um pouco distante, e a mistura SBS é que apresenta maior disparidade entre a mistura que a gente coletou diretamente da vírgula acabadora e a mistura extraída de pista. Partindo, então, para o segmento experimental,
como comentado anteriormente, subleito argiloso, 21 centímetros de subbase, de macadame seco, 15 centímetros de brita graduada simples, 10 centímetros de camada de binder e cada um dos 3 segmentos com um asfalto modificado nas suas misturas. Foi então realizado levantamento deflectométrico antes da abertura ao tráfego, como forma de buscar os seus módulos das camadas de suporte, e também realizado um ensaio triaxial para o material de brita graduada simples, nessa pesquisa, na umidade ótima, e para o ensaio para o material de subleito argiloso na pesquisa de Santos 2020, nas condições de umidade ótima mais 2%, umidade ótima mais 4%. As condições de retroanálise utilizadas são as utilizadas no programa Medina, onde as camadas não asfálticas não estão aderidas, as camadas asfálticas estão aderidas entre si, as camadas não asfálticas não estão aderidas com as camadas asfálticas, e as condições utilizadas no programa LVCD, onde todas as interfaces estão aderidas. Pode-se observar, então, que em algumas estações não foi possível calcular a bacia de deformações, mas se obteve uma média para todas as estações que foi possível. É observado também ao longo dos levantamentos, cada um desses pontos aqui é uma estação, divididas de 40 em 40 metros, né, ao longo de todo o trecho. Pode-se observar, então, que os módulos da base e da subbase apresentam uma grande variação entre si, uma grande dispersão entre si, enquanto os módulos do subleito, bem abaixo, apresentam uma variação menor. É também observada uma variação entre as duas condições de escala, porque, basicamente, quando se consideram as camadas aderidas, o sistema impõe uma menor rigidez para as camadas, para representar a bacia, enquanto, quando as camadas não estão aderidas, cada material responde de maneira independente ao esforço da carga. Assim, o sistema impõe uma rigidez ao conjunto maior. É importante frisar, então, que essas considerações devem ser levadas à risca, como é utilizado na calibração, justamente porque utilizar um conjunto modular distante em escala do que foi calibrado pode gerar alterações no projeto, principalmente em condições de projeto de reforço. Como pode observado aqui, então, o ensaio triaxial da mistura de BGS ficou próximo aos resultados obtidos pela retroanálise, porém, o ensaio triaxial para a mistura de subleito na condição ótima ficou com resultado bem elevado, sendo constatado que os modos obtidos por retroanálise estão mais próximos das condições de umidade de 2 e 4%. Também é observado que esse material, por ser um material laterítico, ele é bastante influenciado pelas condições de umidade presente. Foi, então, também realizado pela pesquisa de Pascoal 2022 em andamento, uma avaliação em campo da umidade presente. Essa avaliação é realizada no segmento 1, onde pode ser observado que a umidade presente nesse material é de 5 a 7% acima da condição de umidade ótima, o que pode representar uma perda de rigidez nessas camadas. Para avaliação da mistura convencional, então, aqui estão apresentadas as retroanálises nas duas condições, o ensaio de MR, o ensaio de módulo complexo e as duas extrações. Estão basicamente todos numa escala parecida, enquanto para as misturas modificadas, a gente observa uma maior rigidez para a mistura Teliaflex, seguida da 5575 da mistura SBS e a mistura Raio. Essa condição foi observada para os 3 materiais, o mais rígido para o segundo, para o terceiro menos rígido. As avaliações em campo, então, ocorreram em 5 períodos de levantamentos, onde foram, então, avaliadas os ensaios de macro e microtextura, mancha de areia e pêndulo britânico, os levantamentos, então, de regularidade longitudinal, utilizando o perfilômetro inercial a laser, avaliação do afonamento de roda, utilizando equipamento manual da treliça, e o equipamento também do perfilômetro inercial a laser, e avaliação da condição de superfície, utilizando a malha quadrada. Essa malha, então, ela é dividida em
ela divide a faixa em três seções e, por norma, de 2 em 2 metros é avaliado, mas a gente optou por fazer de 1 em 1 metro, onde se alguma trinca acontecer, por mais que não comprometa toda essa área, na hora de ser computado em planilhas, se alguma trinca aparecer nesse quadrado, digamos, ela vai comprometer toda essa área e calcular, então, a percentagem de quadrados totais que apresentam trinca, assim, determinada percentagem de área trincada. Os resultados de macro e microtextura se mostraram dentro dos exigidos pela concessionária, enquanto os valores de regularidade se mostraram superiores para a faixa externa e um pouco abaixo do limite de 2,7 para a faixa interna. Esses valores de regularidade podem ser relacionados, então, a alguns cuidados executivos observados na pista. Em sequência, também estão apresentados resultados de afundamento trilho de roda, no período de 6 meses, de 12 meses, no período de 18 meses e 24 meses. Como comentado anteriormente, então, pelos resultados de Flonami e pelos resultados de ligante, não era esperado que acontecessem afundamentos nessas misturas asfálticas. E o que pode ser observado é que o segmento 1 aqui, ele apresenta no período de 24 meses algo próximo de 8,7 milímetros de afundamento médio para todo o trecho. Entretanto, como pode ser observado na figura A aqui, esse afundamento não está relacionado a um processo de densificação e cisalhamento da camada asfáltica, podendo então ser relacionado àquelas condições de exposição, a base e subbase, e as condições de umidade presentes à lateral da rodovia. E também aquelas condições avaliadas anteriormente de umidade acima da umidade ótima. Para os resultados, então, de percentagem de área trincada, o método de dimensionamento nacional exige, então, um máximo de 30% de área trincada. Após isso, é necessário, então, fazer intervenções na pista. No período de 2 anos de pista, então, algumas trincas são aparecendo, mas nenhuma com grande gravidade. O segmento 1, então, apresenta um trincamento de 6,9% de área trincada, o segmento 2, 0,11%, e o segmento 3, 12,13% de área trincada. A partir disso, então, foi aplicado os módulos e os resultados obtidos na parte de misturas asfálticas, no método de dimensionamento nacional Medina, onde as misturas asfálticas utilizam um módulo linear elástico, pelo resultado de MR, e a curva de caracterização fadiga por compressão diametral. Os materiais de subleito, então, utilizam ou a retroanálise ou os ensaios triaxiais. É avaliado, então, uma malha de 20 pontos entre a fibra superior e a fibra inferior da camada asfáltica, utilizando, então, as funções de transferência adaptada ao trabalho de Fritzen, e já atualizada nas últimas versões, que apresenta essa formulação. Foi previamente a avaliação de área trincada, realizada, então, uma consideração sobre o impacto da umidade no subleito. Foi, então, admitido que todas as camadas apresentam deformação zero, à exceção da camada de subleito. E foi variado, então, os resultados de deformação permanente do trabalho de Santos 2020 para a umidade ótima mais 2%, umidade ótima mais 4%, pelos ensaios triaxial. Demonstrando, então, que o afundamento em trilho de roda apresentado em campo exibe uma correlação muito próxima ao nível de umidade do subleito. Por exemplo, os afundamentos do segmento 2 e 3 estão mais próximos da condição de umidade 2% do que a condição de umidade ótima, enquanto para o segmento 1, a condição de umidade de 4% ficou distante dos afundamentos apresentados em campo, demonstrando também que os afundamentos em campo estão relacionados a um nível de umidade maior que 4% acima da ótima, o que a gente também observou com inspeções de campo no trabalho de Pascoal 2022, observando que o nível de umidade aqui
está entre 5% e 7%, acima da ótima. Essas considerações foram, então, embutidas no programa Medina para avaliação das próximas avaliações. Considerado, então, os valores triaxiais para a umidade ótima mais 4% para o segmento 1 e umidade ótima mais 2% para o segmento 2 e 3. Foi, então, também, além das condições de retroanálise e condições triaxiais comentadas anteriormente, foi utilizado as duas condições de projeto, as espessuras de projeto, 5, 5 e 5 centímetros, e as condições obtidas em espessuras pelas extrações. Aqui estão apresentados ao lado esquerdo as condições de projeto e as condições das espessuras, e em cima os materiais com retroanálise, e embaixo os materiais obtidos pelos moldes triaxiais, com as considerações de umidade. O que observa-se é que a condição que ficou mais próxima dos resultados encontrados em campo é a condição utilizando as espessuras de campo e os modos triaxiais, demonstrando, então, que essa umidade superior obtida no subleito exibe influência não só no fundamento de roda, mas também na área trincada. Por essa condição, então, o segmento 1 é esperado que dure um período de 95 meses, até 30% de área trincada, enquanto o segmento 2 é esperado que dure um período de 101 meses, e o segmento 3 é esperado que dure um período de 51 meses, equivalente a um tráfego de 2 ENA7. Vale lembrar também que o segmento 1 ele utiliza a mistura telha-flex, o segmento 2 a mistura Reimann, e o segmento 3 utiliza a mistura SPS. O padrão de cores ele foi mantido durante todo o trabalho. Partindo, então, para a caracterização pelo modelo norte-americano, pelo programa norte-americano, desculpa. Esse utiliza, então, a caracterização SVCD, onde as misturas passam pelo módulo complexo, é observar, então, a rigidez durante todas as temperaturas de ensaio, e a caracterização utilizando o SVCD. Os materiais granulares subleitos, eles são considerados obrigatoriamente lineares elásticos, não podendo ser considerado as condições triaxiais, e os dados climáticos utilizados aqui são provenientes do trabalho de Chaves, 2021, que remete à temperatura de Santa Maria e Juí. Considerações também são feitas sobre o tráfego horário da rodovia. Isso é importante porque durante o dia é onde passa o maior nível de tráfego e durante a noite o menor, gerando, então, uma influência sobre a rigidez das camadas. A malha de pontos utilizada é uma malha de pontos 110 pontos, do trabalho de nascimento 2015. Essa malha de ponto, então, ela foi considerada, neste trabalho, ela avalia toda a espessura de concreto asfáltico, mas neste trabalho foi utilizada uma malha de 110 pontos para cada uma das camadas e feita a média das 3 camadas, para facilitar as contas do programa. Foi também aplicada a previsão de área trincada, calibração, função de transferência do trabalho de 2015 e é atualizada com um novo banco de dados do trabalho de 2021. Como comentado anteriormente, também foi utilizada as espessuras de projeto e as espessuras encontradas em campo. Infelizmente, não foi possível utilizar os módulos triaxiais. Aqui estão apresentadas as curvas de contorno de dano nos tempos de 1 mês, 12 meses, 60 meses e 180 meses, 15 anos de abertura ao tráfego. Pode ser observado aqui, para o segmento 1, tanto nas condições de projeto e espessura, não é observado uma danificação das camadas. Para o segmento 2, com material Reimann, é observado uma danificação nos últimos meses de projeto, enquanto para o segmento 3, em 4 meses de pista, é observada a danificação total da camada superior. Enquanto isso, a camada intermediária e inferior, digamos assim, elas sofrem uma danificação menor. Como a avaliação é utilizada em cima da média dos 110 pontos de toda a camada, isso exibe uma influência na hora de ser calculada a área trincada em campo. Pela função de 2015, então, nenhuma área foi prevista, nenhuma trinca foi prevista em campo, o que não aconteceu, e pela função de 2021, apenas o segmento 3 deveria trincar a um nível baixo, justamente porque a malha de 110 pontos considera, então, essa
essa média desses 15 centímetros de espessura aqui. Partindo, então, para as correlações, é observado, então, que, dentre as condições de retroanálise, a mistura, o programa LVCD, com as considerações de 2021, é o que fica mais próximo dos valores encontrados em campo, e, dentre todas as condições, a condição de espessura triaxial do Medina é a que apresenta maior proximidade da linha de igualdade, sendo considerado aquelas avaliações triaxiais de umidade. Por outro lado, seria prudente, então, continuar avaliando esses segmentos ao longo do tempo, visto que o segmento Rayman, o segmento 2 com Rayman, apresenta menos de 1% de danificação de área trincada, o segmento com Teleflex apresenta 8% e o segmento com SBS apresenta algo em torno de 12%. É prudente, então, continuar avaliando esses segmentos ao longo do tempo para se obter uma avaliação mais coerente do previsto versus observado. Considerações finais, então. Os ligantes asfálticos resultaram em um PG de 58S, 76S, para o CAP 5070 e 5070 extraído, o Teleflex e Rayman 70I e 70H e 70E, e o 5575 64H. Dentro de todas essas condições, apenas o CAP 5070 e o 5575 não supririam todos os requisitos, sendo que o 5575 estaria no limite das condições de tráfego. Para as condições de laço, todos os asfaltos modificados estariam aptos ao uso na rodovia e apenas o asfalto convencional obtido da usina não estaria. O ligante Rayman, então, é que apresenta as melhores características, deformação permanente e fadiga, enquanto o ligante 5575, as piores é a deformação permanente e o 5070, os piores é a fadiga. Ainda assim, pelas classificações de ligante, não é esperado problemas relacionados à fadiga e apenas a mistura 5575 poderia apresentar alguma fraqueza de deformação permanente. Devido, então, à diferença de teores dosados e utilizados nas misturas, de 0,47 para as misturas Teleflex e Rayman e 1,31 para a SBS, essas condições dos ligantes não puderam ser observadas nas misturas. Em virtude disso, as condições controladas não puderam mais ser observadas. Em termos de rigidez, então, a mistura mais rígida é o Teleflex, seguido do SBS convencional e, por fim, o Rayman. Pela deformação do flow number, todas as misturas modificadas atingiram praticamente o máximo do permitido pelo ensaio, e enquanto a camada convencional também representou um resultado que superiria as necessidades da rodovia, porém não foi aplicado na última camada. Por ambos os ensaios de fadiga, então, a mistura Rayman é a que retornou um melhor desempenho, seguida da convencional. Por fim, então, a mistura Teleflex é intermediária e a mistura SPS possui um resultado ruim à fadiga. As constantes do SP1D, quando comparadas ligantes e misturas, não apresentaram boas correlações, e as correlações entre fadiga de ligante e mistura também não se mostraram satisfatórias. A pesquisa, então, obteve sucesso em catalogar desenvolvimento da macro e microtextura, irregularidade e fundamentos percentual de área trincada pelo período de 2 anos. Os dados deflectômetros foi possível obter os modos das camadas de suporte e também por ensaios triaxiais. Os dados da pressa de pedágio foi obtidos os dados de tráfego. Baseado em evidências de pista, então, constatou-se que as condições de umidade interferiram no ATRI obtido em campo, também avaliado pelo programa Medina. Em relação à área trincada, Medina também avaliou que essas condições de umidade influenciaram na área trincada. Pelo programa LVCD foram utilizadas, então, as avaliações apenas da retroanálise, sendo que as considerações utilizando a função de transferência mais atualizada foram mais assertivas nas previsões. Dentre as considerações de espessura de projeto obtida pelas extrações, a segunda foi a mais assertiva, porém deve ser observado que essas considerações estão embutidas no pacote da função de transferência. Para as condições de retroanálise, então, o LVCD com a função de 2021 foi o mais assertivo, e dentre todas as condições, o Medina, quando utilizado as considerações triaxiais, ficou mais próximo da linha de igualdade previsto versus observado. Como sugestão, então, de trabalhos futuros, fica, então, compor novas misturas com os teores devidamente dosados para realmente avaliar a influência da escolha do ligante modificado e o potencial de aplicação desses materiais com Teleflex, com Rayman, com 5575. Continuar a monitorar os trechos como forma de compor novos bancos de dados.
e avaliar da formação permanente nos materiais de base, para enriquecer as simulações de ATR. Estão algumas referências apresentadas na apresentação. Faço, então, um agradecimento especial a todo mundo do grupo que me apoiou durante esses 2 anos e 3 meses de mestrado, mais 5 anos de graduação. Um apoio especial da Petrobras pela bolsa de mestrado, às universidades de North Carolina e NTP da França pelos ensinamentos e pelo software da LVCD, ao DENIT e à COP, parceiros no desenvolvimento do Medina, nosso novo dimensionamento nacional, ao DENIT também, a NTT, ao Grupo Eco Rodovias, ao pessoal do DENIT de Pelotas e às empresas, principalmente, em especial para o engenheiro Henrique e para o engenheiro Rafael, da DENIT de Pelotas, que viabilizaram, desde 2012, a implementação desses 12 segmentos experimentais. Estão compondo a minha pesquisa agora, e na sequência a pesquisa do Antônio e da Paula também, e o apoio do pessoal, toda a sinalização e todos os levantamentos. Agradeço a todos, passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pablo, pela apresentação.